Boa noite a todos, seja bem-vindo ao público que nos assiste pela TV, aos vereadores, ao Pedro, aqui é Pedro. Agradecer sua presença aqui, né, para nós mais esclarecimento à população. Então, seja bem-vindo nessa casa, né. Cada semana está chamando um aqui para fazer esclarecimento, para a população ficar mais informada. E todos, e quero agradecer a sua vinda aqui, né? Se você quiser iniciar a sua explicação, os vereadores vão fazer pergunta, tá? E nós vamos continuar então. Boa noite, vereadores, boa noite, população caciense. É um prazer estar aqui hoje, representando a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Estou abertos aí para questionamentos sobre as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura e vou estar aberto aí para aos questionamentos dos senhores. Algum? Quer que eu... Pode? Sobre as obras, Pedro, eu queria fazer uma pergunta para você sobre o andamento do novo pronto-socorro, se tem previsão de entrega ou não, né? Referente ao pronto-socorro, né, que é a unidade de pronto atendimento, a UPA, nós iniciamos o trabalho dela no ano de 2022, no final do ano. Então, foi quando nós começamos a prospectar os projetos, certo? Iniciamos o projeto arquitetônico com a equipe da prefeitura e no ano de 2023, por volta do meio do ano, nós conseguimos a aprovação do projeto arquitetônico na Anvisa, que é o órgão de vigilância sanitária do Estado de Minas Gerais. Após isso, nós iniciamos os trabalhos para iniciar as etapas para a construção. Após a aprovação do projeto arquitetônico, a gente iniciou a obra, por assim dizer. Qual foi a primeira etapa? A primeira etapa foi a terraplanagem. Então, a terraplanagem foi concluída. E a segunda etapa, que está em execução, em fase final já, é a etapa da construção de um muro de arrimo. Visto que a nossa obra ali vai ter 2 andares, né? Ela vai ter acesso pela Avenida Doutor Tito e pela Avenida São Vicente. Então, nós estamos construindo um muro de contenção, um muro de arrimo, preparando o terreno ali para receber a construção. O projeto, os projetos complementares, o projeto da estrutura, o elétrico e tudo mais, ele ainda se encontra em análise na Secretaria de Obras do Governo de Minas. É um pouco demorado, a gente manda o projeto, tem uma fila, né, todo o estado de Minas Gerais. Então, quando a gente manda o projeto entra para essa fila e, às vezes, volta com alguma pendência e depois volta para a fila novamente. Então, por isso que está demorando um pouco para iniciar a obra. Mas adianta aí que, provavelmente, nesse ano, a gente vai iniciar a construção da obra em si. Sim, bom, essa pergunta para a população também ficar bem esclarecido o que está acontecendo, né? Porque, às vezes, cada um quer falar uma coisa e não, né? Algum de vocês queria fazer né? Então, Pedro, sobre a relação da questão das enchentes aí e dos trabalhos de Corgo aí, são solucionados, né, várias coisas que aconteceu. A prefeitura tem um projeto assim para manutenção, para coisar essa água um pouco, né, a corrente dessa água um pouco ou não? Bom, essa chuva que ocorreu foi no dia 24/2, né? Foi uma chuva bem atípica. Acredito que de 30 a 40 anos nunca tenha ocorrido algo do tipo. Foi algo bem anormal. O que nós estamos fazendo, né, para mitigar, resolver o problema?
A primeira fase, após esse ocorrido agora, nós estamos desenvolvendo um estudo preliminar técnico para que possamos contratar um projeto e soluções para resolver o problema do córrego da Santa Rita, da Padre Donizete Tavares de Lima e da Avenida dos Produtores. Ele é um projeto complexo, né, que se exige desenvolver um termo de referência bem feito, bem elaborado, para que a gente consiga contratar um bom profissional e a melhor solução possível para, não digo resolver, mas mitigar o problema, certo? Isso. Então, o que nós vamos fazer agora, o que estamos fazendo, na verdade, né, é desenvolvendo esse estudo, desenvolvendo o termo de referência, para que possamos contratar o projeto e, com base nisso, fazer o projeto, escolher a solução, a melhor solução, e também para ter o custo real dessa obra, certo? O Pedro, muita gente fala, engenheiros do dia conversando, que às vezes essas árvores tem na Avenida Santa Rita, às vezes a raiz dela está cortando essas entope, né, para passar, uma raiz passa de um lado para outro, né? Então, mas a gente não sabe, engenheiro sabe mais que a gente, né? Eu sei como engenheiro, às vezes fazendo, igual você falou, um estudo aí sobre essas enchentes, sobre essa rede de árvore, pode estar meio entupido mesmo, sobre um estudo, eu acho que às vezes resolve muitas coisas, né? Certinho. Algum que pode fazer pergunta, depois tem só um. Boa noite, pessoal que assinou a DTV, presidente, vereadores presentes, público acompanhando aqui, Elisane, né? Senta aqui e seja bem-vindo, Pedro, para mostrar um pouco dos trabalhos que vem fazendo na nossa cidade. Eu queria perguntar sobre o andamento do nosso canil, que estamos com variedade de caço na rua, principalmente na praça, que nós passa de moto, ou a pessoa estiver andando, pode estar sendo mordido. Tem solução se vai continuar o 2 canil ou só um mesmo? Boa noite. Com relação à construção do canil, nós iniciamos no final de 2023, então já está sendo construído um novo canil no terreno da Associação Bicho Feliz, que a Prefeitura Municipal cedeu. Nós estamos construindo o canil, na verdade, para que no futuro ele se torne um centro de zoonoses. Então ele não vai abrigar só cachorros, ele vai abrigar no futuro, né, animais de grande porte, animais peçonhentos, etc. Neste momento, nós estamos construindo um local que vai ter 12 baias, um depósito e um banheiro. Essa é a primeira etapa. É um barracão de 500 metros quadrados, certo? Com um custo de R$270 mil. Então, nessa primeira etapa, a gente quer deixar de pagar aluguel, porque hoje a prefeitura tem um custo fixo, não é barato, é caro. Então, a gente vai pegar aqueles cães que estão naquele local e levar para esse canil que está sendo construído. Agora, a questão do controle de cães e gatos não é prendendo, né? Então, tem que ser feito um controle de castração, que aí envolve a parceria com outras secretarias, né, para que a gente possa resolver o problema de forma definitiva, certo? Mas a construção do canil está em andamento e provavelmente a gente consegue finalizar ela no por volta de dia 10 de abril de 2024. Boas noites, saúde e cumprimento a todos na pessoa do presidente Flávio, o público que nos acompanha virtualmente, presencialmente, colegas vereadores. Pedro, aproveitando a pergunta que o vereador Tião Lennon fez sobre o canil, você disse que o objetivo é que ele seja um centro de zoonoses. O questionamento que eu faço é o seguinte: sendo desta forma, com esse amplo atendimento, a responsabilidade dele continua à prefeitura ou será para a Associação Bicho Feliz, que atualmente é a responsável pelo manejo dos cães na cidade? Boa noite, Jonas. Nessa primeira etapa, né, a construção do canil,
a posse ainda continua com o pessoal da associação, certo? Eu acredito que, conforme as necessidades e as demandas forem aumentando, com certeza a prefeitura tem que contribuir de uma forma que consiga tornar aquilo sustentável, certo? Por exemplo, com o fornecimento de um profissional como um veterinário, provavelmente vai ter que aumentar o setor de limpeza, mas nesse primeiro cenário, que é o que é urgente agora, continuará com o pessoal da associação. Hoje a prefeitura faz um repasse, né, mensalmente para a associação, para custeio de manutenção, de limpeza, ração, remédio, veterinário. Então, teoricamente, a prefeitura mantém os custos, mas nada disso seria possível sem o apoio da associação. Pedro, eu sempre defendo quando muitas pessoas me pedem, várias vezes em reunião, a respeito de trânsito, tal via tem que ser para lá, tem que ser para cá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu sempre falo, não entendo de engenharia, então deixo para as pessoas que são competentes para fazer isso. Lembro-me que na gestão passada foi feita uma mudança grande no trânsito em áreas aqui do centro, próximo à rodoviária, que ao meu ver naquele momento foi bom, porque cumpriu o objetivo principal de ter um trânsito mais fluido e principalmente seguro. Tenho percebido nos últimos tempos que algumas das vias que tiveram mudanças naquele momento sofreram outras mudanças. Às vezes a via tinha só um sentido, agora tem dois, não podia estacionar, agora pode, só fazer isso, aquilo está diferente. Qual é o objetivo dessas mudanças, Pedro? Por que aconteceu? E essas mudanças foram embasadas em um novo estudo ou não teve um estudo para isso ocorrer? Pergunta interessante. Realmente, na gestão anterior, nós contratamos uma empresa, eu trabalhava na prefeitura, na pasta extinguida, que é gestão de projetos. Nós contratamos a empresa Lanix, que é o engenheiro civil Fagner. Ele projeta para Odebrecht, para Belo Horizonte, São Paulo, um cara que realmente entende de trânsito, né? E como a gente tinha alguns pontos que estava gerando muito transtorno e gerando falta de segurança, nós decidimos contratar um técnico especialista para embasar as nossas decisões, certo? Aí, com base nisso, a gente fez as mudanças lá no entorno da rodoviária, que foi um pouco polêmica, né? Algumas mudanças de direção de mão, algumas proibições, né? Mas é interessante salientar que após as mudanças de trânsito ali no entorno da rodoviária, não houve acidente. Então, nós ganhamos, às vezes a gente está perdendo 30 segundos, né? Mas a gente está ganhando com a vida. Com relação às mudanças que você citou da atual gestão, eu assumi a pasta da Secretaria de Obras e Infraestrutura no mês de dezembro. Então, até esse período, eu não era o responsável por essa parte de alteração de via dupla ou de via mão única. Então, não era da minha parte, mas passava pela engenheira anterior as decisões de mudança ou não. Ainda falando um pouco de trânsito, Pedro, nós tivemos, pelo menos que eu me recordo, salvo melhor juízo, 2 vias que tiveram o calçamento melhorado, essas aqui da centralidade. A rua que desce o Melo Viana, salvo melhor juízo, Astolfo de Oliveira Filho, e a outra via, que eu não me lembro o nome, que é a Rua do CAPS, que também teve uma mudança ali um pedaço. A gente percebe nitidamente que uma parte ficou excelente e a outra parte ficou horrível. Por que dessa diferença? E se existe um projeto de continuar fazendo isso em outras vias? Eu sou um dos defensores que a gente mantém as vias desta forma, até pelo problema da enchente, que nós sabemos, quanto mais asfalto tem, mais calor e mais água é retida. E o pessoal às vezes fala, e com razão, porque infelizmente são vias que não são bem cuidadas, mas do mesmo jeito que essa via central não é bem cuidada, o asfalto também não é bem cuidado. Então o que nós precisamos é de ter manutenção nas duas. Mas a questão é, por que essa diferença de qualidade e se existe uma programação para que outras vias recebam o mesmo tratamento que foi feito aqui na Astolfo de Oliveira Filho? Pergunta interessante.
A Silva de Oliveira Filho, a nossa visão ali do setor de engenharia, de projetos na época, é que era, teoricamente, a pior rua pavimentada da cidade. Vários carros já se danificaram lá e acabava sobrando para a prefeitura, então era um transtorno danado. Os próprios moradores sofreram por anos ali. Então a gente desenvolveu um projeto para remoção total do pavimento, certo? Preservando as características arquitetônicas existentes do local, mas foi um projeto que envolveu um pouco mais de recurso financeiro e técnico. Por quê? O que a gente fez? A gente substituiu toda a rede de esgoto existente, que, por ser muito antigo, a gente não tinha mapeado, o esgoto ali vivia entupindo. Então, falou assim, vamos substituir essa rede para não ocorrer mais esse problema do esgoto entupir e a prefeitura ir lá, fazer manutenção e acabar estragando o pavimento. Então, nós substituímos a rede de esgoto, a rede de drenagem e também fizemos uma parceria com a Copasa para trabalhar na rede de água. Então, toda a infraestrutura ali do pavimento foi substituída, além de ser feito uma nova base. Então, a gente compactou a base, trocou o pavimento, então por isso que ficou tão agradável e excelente o serviço. Só que é um serviço que fica caro, não é barato. Então, você prospectar isso em toda a cidade é algo inexequível, é muito caro. Às vezes, seria interessante cada prefeito que assumir, fazer uma por ano, e aí, daqui 10, 15 anos, a gente tem um pavimento bem melhor. Né? Na rua que você citou, que é a do CAPS, é a Monsenhor Geraldo, certo? Quando a gente fez a manutenção ali, foi uma espécie de uma manutenção paliativa. A gente o pavimento também estava muito ondulado, gerando transtorno ali aos pedestres, ao pessoal que passa de carro ali e tudo mais. Então, a ideia foi fazer um serviço paliativo, porque fazer o serviço por inteiro, igual eu citei, que foi feito na Silva de Oliveira, fica muito caro. Fica de 3 a 4 vezes mais caro do que essa demanda. Então, a demanda paliativa foi remover o pavimento, regularizar a base e refazer o reassentamento. Então, por isso a diferença é tão grande. Aproveito do momento também, Pedro, para elogiar pelo trabalho, por esse feito nessa via, e também fazer um elogio agora na sua presença. Semana passada, na última reunião, eu falei sobre o problema da Avenida Santa Rita, todos os problemas que todos nós já sabemos, mas eu fiquei muito contente com a ação rápida da prefeitura. Não esperou que passasse o final de semana, não esperou segunda, terça-feira, rapidamente já começou a se organizar e a buscar recursos, buscar mobilizar os funcionários para resolver o máximo que dava, porque é uma situação difícil durante aquele período. Então, aproveito a sua presença aqui para elogiar você por esse trabalho que estava ali, de certa forma, em alguma das equipes liderando. Então, que bom que nós temos pessoas assim trabalhando por nossa cidade. E agora, aproveitando, faço o meu último questionamento, para não monopolizar também o debate. Até conversamos aqui nos últimos dias, foi falado, mas algumas informações nós não tínhamos elas totalmente condensadas. Se você puder comentar com a gente, aproveitando o momento de reformulação das praças centrais, estamos contentes e já esperançosos de que saia o estacionamento vertical, não totalmente vertical, mas que saia essa melhoria para o centro da cidade. Existe isso mesmo? Vai acontecer? Para quando? Qual é a forma? Referente ao ocorrido que você citou, o elogio, no dia 25, no domingo, a gente reuniu a equipe, né? Foi feito um trabalho, a empresa que presta serviço para a gente de massa asfáltica se prontificou a ajudar, e também o pessoal do pátio, né, que trabalha no pátio com a limpeza urbana. Todo mundo entendeu a situação, trabalhou até 10, 11 horas, então deram o máximo para tentar estancar o sangramento. E como vocês podem ver, com o tempo as coisas estão voltando ao normal. Então a equipe está de parabéns. Né? Referente à praça, você está falando da Praça Juscelino Kubitschek, no caso, né? Nós estamos desenvolvendo um projeto, na verdade, alguns projetos esse ano. O primeiro projeto já foi citado, que é o estudo preliminar técnico, o projeto básico, para a contratação de uma empresa, através de técnica e preço,
para desenvolver o estudo do córrego da Avenida Santa Rita, o estudo de drenagem pluvial. Agora, referente à Praça Juscelino Kubitschek, essa praça aqui que nós estamos desenvolvendo uma terceira fase de projeto. A primeira fase foi a iluminação da praça. Nós investimos em torno de 143 mil aqui na praça, na modernização da iluminação. A segunda etapa está sendo feita agora, é uma etapa um pouco menor. A gente está corrigindo um calçamento e corrigindo alguns pontos do calçamento de pedra portuguesa no interior da praça. E essa terceira etapa já é um projeto de grande significância, que aí seria a construção do estacionamento vertical em 45, no lado aqui da Luciano Melo Batista, e do outro lado, que eu esqueci o nome da rua, Comendador Antenor Machado, justamente. Nós já estamos desenvolvendo esse projeto, então a ideia da equipe de engenharia é fazer os dois traçados ali com estacionamento de 45. Nós vamos fazer um projeto de irrigação da praça também, semelhante ao que a gente vai fazer na Praça do Coreto, que já iniciou as obras. Nós vamos pegar aquele playground existente e fazer uma ampliação dele. Nós vamos fazer aquele canteiro uma área de vivência para as crianças. Então, nós vamos aumentar a quantidade de brinquedos, alguns brinquedos mais bacanas, por assim dizer. Fazer um piso emborrachado ali para as crianças poderem brincar com segurança. E nós também vamos trabalhar no paisagismo da praça, deixar a praça bonita, por assim dizer. Então, esse projeto está em elaboração. Nós temos uma emenda parlamentar indicada para essa praça, aproximadamente de R$900 mil. Então, nós desenvolver o projeto, mandar para a Caixa Econômica Federal, aí tem o trâmite de análise do projeto, de liberação para a licitação, de depósito do recurso. Isso demora um pouco, mas eu acredito que, se não ser esse ano ou no outro, a gente vai iniciar essa reforma de grande impacto na Praça Juscelino. Boa noite, Pedro. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Pedro, diante do que você falou a respeito do estudo, do impacto a respeito das águas na Avenida Santa Rita e sobre essa água pluvial, desde já foi questionado por essa casa, através da minha pessoa e de outros vereadores, se há possibilidade do prefeito e o setor de infraestrutura, que é o seu caso, na sua secretaria, da gente trazer aqui para a Câmara e a gente fazer além de fazer o estudo, a gente fazer uma discussão sobre plano diretor e o código de obras. Porque eu acho que você vai ter um pouquinho mais de liberdade para trabalhar em cima desses projetos com um código de obras atualizado. Eu acho que você, como secretário, podia levar isso até o prefeito e trazer esse debate para a Câmara. Por quê? Porque o plano diretor nada mais é do que o coração do nosso município. É o que sustenta o desenvolvimento. E a gente trazer isso porque a gente sabe que a gente vai ter que trazer o desenvolvimento através do setor hoteleiro, porque a cidade cresce cada vez mais a respeito do turismo religioso, e também trazer o outro turismo, aproveitando o turismo aquaviário nosso, que a gente tem a represa do nosso lado, para trazer a hospedagem para esse pessoal. E nada mais é que a gente discutir o plano diretor, que hoje não tem condição da gente construir os novos hotéis, assim, acima de 4 andares, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, para poder falar se pode ser feita uma atualização ou não, e também lembrar que esse código de obras, uma vez já veio, que foi da gestão passada, ele não estava adequado. Na realidade, ele veio no final do mandato, não dava para votar, e quem sabe ressurgir ele para a gente discutir. Está certo que está no final do mandato, mas eu acho que a gente pode começar para as próximas gestões, não deixar parado do jeito que está parado e do jeito que ficou. E não desenvolveu a parte de esgoto, sabendo
que nós temos um marco regulatório de 2033 também, que é um futuro que a gente tem que trazer o tratamento de esgoto do nosso município. Eu queria saber se vocês estão a par, pode trazer isso para a gente futuramente, aí, assim, no prazo aí de uns 2 meses para a gente discutir. O plano diretor, ele é ditado pela população, né? A população, ela dita como que a cidade vai crescer. O interessante, o recomendado, né, de 10 em 10 anos a atualização do mesmo, porque durante 10 anos acontece muita coisa, a cidade cresce de uma forma diferente, ou surge algo que pode impactar e mudar totalmente o direcionamento da cidade, que no nosso caso, por exemplo, o santuário, né, depois da construção do santuário, as vertentes da nossa cidade mudaram, por assim dizer, o turismo ficou muito forte, então isso é muito importante. O nosso plano diretor é de 2010, já está com 14 anos, então ele realmente necessita dessa análise, né, e de envolver a população também para a reformulação desse plano diretor, porque, por assim dizer, o nosso centro aqui é uma região histórica, então não é em todos os locais que você pode construir uma torre, igual você estava falando, da questão hoteleira. E o plano diretor, ele define tudo isso, né? Aonde vai ser construído, como vai ser construído, aonde vai ser as vias arteriais da cidade. Então, realmente é interessante esse trabalho de reanalisar o plano diretor. O Código de Obras é mais antigo ainda. Se eu não me engano, ele é de 64, isso mesmo, é bem antigo. Novamente, na gestão anterior, a gente escreveu ele, né? Só que já estava no final, eu acho que faltava 2 ou 3 meses, né? Enviamos à Câmara, só que acabou que não conseguimos aprovar esse Código de Obras. E ficou bem feito o Código de Obras que escrevemos. Podemos até estudar essa possibilidade de trazer ele à Câmara novamente, para que possa ser analisado pelos senhores, para que possa ser aprovado. Existe esse plano, ainda está lá na Secretaria de Obras e Infraestrutura, então nós podemos dar esse primeiro passo, que é a reformulação do Código de Obras, visto que é tão antigo. A respeito da... O pessoal pergunta para a gente, e a gente nada mais quer, né, que seja falado aqui nessa casa para poder ajudar a explicar para o povo. A gente gostaria que você explicasse um pouquinho das ações da Prefeitura a respeito das arborização. Foi questionado pelo Dinaldo, pelo Jonas, por mim, por alguns outros vereadores, a respeito que hoje existe, né, esse plano de arborização do nosso município, só que ele não está sendo executado. E tem algumas ações da Prefeitura que estão sendo executadas, como cortes de árvores, a retirada de árvores, e também tem ações que estão sendo plantadas. A gente gostaria que você falasse um pouquinho dessas ações para poder deixar bem claro para a população. Cortar uma árvore é sempre ruim, gera transtorno, é polêmico. E, bom, a reforma da Praça do Coreto é uma reforma que já está sendo projetada há muito tempo. Vira e mexe, tem pedestre se machucando naquelas calçadas. Então, quando a gente estava elaborando o projeto, a gente chegou no consenso de que as árvores ali existentes, elas deveriam ser eliminadas para que o projeto, a calçada ficasse mais larga, né? Tendo em vista que a cidade está crescendo, para a população transitar de forma melhor. Então, foi feita a remoção, mas, com certeza, haverá o plantio de novas árvores. Essa reforma, ela contempla o plantio de novas árvores, o projeto de paisagismo, que consiste na irrigação de todos os canteiros. Nós também vamos substituir os bancos danificados, instalação de lixeiras, vamos modernizar ali o sistema de iluminação, colocar o sistema de iluminação em LED.
E também vamos trabalhar na reativação dos banheiros dos coretos para a população ali. Então, envolve várias coisas, não é só o ponto negativo, que é o corte das árvores. As árvores que vão ser plantadas, 2 metros hoje, a instalação das árvores que vão ser plantadas. Leva um tempo para ela chegar no porte das atuais árvores, certo? Com relação às medidas, que eu digo, mitigadoras que estão sendo iniciadas, no início do ano, com a Secretaria da Agricultura, com o Leandro de Mello, foram plantadas 100 árvores. Essas árvores foram plantadas ali subindo a Avenida Doutor Tito, sentido Santuário. Foram plantadas também nos canteiros ali do cemitério, nos canteiros da Avenida Santa Rita. E a Secretaria de Obras, juntamente com o CODEM, iniciou a segunda fase, que a gente pretende até no primeiro semestre o plantio de 300 árvores. Nós já iniciamos, demos o pontapé lá na Escola Municipal Allan Kardec. A gente reformou a escola no ano passado, né? A escola ficou muito bonita. E agora, no entorno da calçada, a gente plantou ali 10 árvores. De lá, nós fomos para a creche Gasparina, que é uma creche que também nessa gestão a gente reformou, ampliou, construiu uma área de lazer ali para as crianças. E em volta da escola também plantamos 16 árvores. No entorno da Prefeitura Municipal, nós também plantamos árvores, isso foi na sexta-feira. Hoje o trabalho também continuou, plantamos em torno de 9 árvores. Então, só da semana passada para cá, nós já plantamos em torno de 55 árvores. E a meta é, até em junho, em área urbana, o plantio de 300 árvores. A gente até, nesse projeto, desse plantio de árvores, a gente fez um projeto piloto, que eu conto com o apoio do fiscal Enes, que nós visitamos algumas avenidas que não possuem árvore, que é bem quente, né? Por exemplo, a Avenida Antônio Lemos, para conversar com os moradores. O fiscal bateu de casa em casa, com um termo de compromisso, né? Para que ele adote uma árvore. Tudo por conta da prefeitura. A prefeitura vai fazer o corte na calçada, vai abrir a vala, adubar, plantar a árvore, fazer o cercamento da árvore para evitar o vandalismo. E dentro ali de 200 casas, apenas 25 casas aceitaram cuidar de uma árvore. Então, é interessante, a população bate, mas ela mesma não quer cuidar de uma árvore. Então, mas, de qualquer forma, nós vamos fazer esse plantio, né, dessas 25 árvores na Avenida Antônio Lemos, e vamos ampliar para outras vias do município e também para áreas dos prédios públicos do município. É uma maneira de mitigar, né, visto que a gente observa que várias árvores foram cortadas e não foram replantadas. Então, a intenção é replantar essas árvores, né, e plantar novas árvores em novos pontos na cidade. Pedro, a respeito, já, né, às vezes tem nesse Código de Obras a respeito dos loteamentos. A gente sabe que a grande maioria dos loteamentos hoje vem, faz o investimento, pega o dinheiro, vai embora e deixa o problema para a prefeitura. Eu digo, área institucional, trabalhar em cima desse Código de Obras ou no plano diretor para que esses loteamentos, quando forem ser aprovados ou ser questionados pela prefeitura, exigir o calçamento ou exigir a iluminação hoje subterrânea desses próximos, né? Porque os de agora está dando muita dor de cabeça. Por exemplo, multas, eu acho que tem que ser discutido pela prefeitura, multas em terrenos baldios, nessa sujeira que está sabendo da crise da dengue, mas multa para esse pessoal que tem o terreno, você deve ser cobrado muito sobre isso aí, e para poder exigir, vai ter a área institucional da prefeitura. Então, que eles já façam uma praça para a prefeitura, deixe pronto uma praça, igual foi feito, acho que no Jardim Liporone, né, na de baixo, parece que eles fizeram uma pracinha lá, está até meio abandonado lá, mas por causa do vandalismo. Mas que exigisse isso nesses novos loteamentos. E a gente foi questionado a respeito do loteamento Cason, Jardim Cason, que é aquele
do lado do São Francisco, se você pudesse falar para a gente o problema dele, porque essa empreiteira, nós temos um projeto para multar as empreiteiras, para multar esse pessoal aprovado aqui na Câmara. E às vezes a prefeitura, às vezes você não sabe a respeito disso, até das empreiteiras que consertam a rua. Às vezes para poder ajudar você a trazer um debate aqui na Câmara, para poder cobrar mais dessas empreiteiras e desses loteamentos que estão trazendo prejuízo para a população que comprou os terrenos, né? Se você puder falar um pouquinho a respeito desses loteamentos para a gente agradece. Bom, referente aos lotes sujos, realmente a demanda é muito grande. E a reclamação é grande também. Os fiscais estão notificando a população, né, que tem os lotes, que está sujo e tudo mais. E, inclusive, na data de hoje, das notificações que a gente estava em aberto e o serviço não foi realizado, já foi repassado para a limpeza e o valor vai ser aplicado na dívida ativa do CPF do dono do terreno. Então, isso já se iniciou, nós estamos trabalhando dessa forma. Estamos dando ordens de serviço para o terceirizado fazer a limpeza para resolver o problema, para mitigar o problema de dengue, de sujeira e o desconforto de quem mora do lado de um terreno semelhante a esse. E o cidadão ele vai ter o custo, porque é bem mais caro você pagar o valor, que se eu não me engano gira em torno de um lote de 250 metros quadrados, em torno de R$350, sendo que ele poderia pagar em torno de R$100, R$120 para manter limpo, né? Então isso já está sendo feito, certo? Referente ao Jardim Cason, que você comentou, quando eu assumi a secretaria, eu conversei com a Valma, se eu não me engano, ela é uma das proprietárias lá, sócias, né? E ela estava sofrendo com a empresa que estava realizando os serviços. A gente, aí, na figura de prefeitura, a gente notificou a Yang Loteamentos, tendo em vista que o cronograma apresentado, o cronograma físico-financeiro, estava mostrando que a obra estava atrasada. Eles tiveram um problema lá no loteamento, acharam uma mina ali onde havia alguns lotes, tiveram que mudar praticamente todo o projeto, isso gerou um transtorno, mas desde junho de 2023, eles estão com o alvará para executar a obra. Então, a obra não está sendo executada, a prefeitura notificou, em janeiro, nós notificamos, eles mandaram uma contra-notificação, informando que, devido ao período chuvoso, a obra não tinha sido iniciada, que a empresa estava cotando materiais para retornar a obra e tudo mais. E agora, interessante, na semana passada veio um representante de uma empresa terceirizada para iniciar o serviço. Só que ontem mesmo a empresa já denegriu, falou que não conseguiu ter um consenso com a Yang para fechar a parceria para executar a obra. Aí, novamente, na data de hoje, o Jardim Cason novamente foi notificado, né? Nós notificamos a Yang Loteamentos. E por que a importância dessa notificação? Uma coisa é a obra estar em andamento e ocorrer um atraso devido à chuva, isso acontece, é normal. Agora, uma coisa é a obra estar teoricamente abandonada, então por isso a prefeitura está notificando, para quando chegar o prazo, ela poder tomar medidas cabíveis. Isso, tomar medidas cabíveis, porque o lote tem lotes calcionados, né? A prefeitura pode agir da forma que acha que deve para resolver o problema ali dos cidadãos. Então, nós estamos fazendo a nossa parte no momento, que eles têm um prazo, se eu não me engano, até dia 23 de junho desse ano, para entregar o loteamento. E o que a prefeitura pode estar fazendo agora é notificando a questão do atraso e, quando chegar a data, tomar as medidas cabíveis, as medidas jurídicas. Com relação aos novos loteamentos, que você disse a respeito dos calçamentos em áreas verdes, praças, né, a construção, já nesses novos empreendimentos já está sendo exigido isso. Os antigos, por exemplo, até o bairro que eu moro, Bela Vista 2, antigamente não exigia a construção e cercamento das áreas de uso institucional e área verde. Aí ficava o terreno aberto, sem calçada,
E, querendo ou não, isso é algo que a prefeitura, a longo prazo, vai ter que resolver. Agora, já nos novos empreendimentos, a gente solicita que as calçadas sejam executadas nas áreas verdes e áreas de uso institucional, certo? A gente está solicitando também a iluminação em LED, e agora com mais um fator, né, que é a potência e a garantia da iluminação, que a gente está no pé, visto que alguns dos empreendimentos apresentaram uma iluminação deficiente. E também estamos solicitando aos novos empreendimentos a construção de uma área de vivência dentro do empreendimento, que é uma construção de uma praça, um parque, isso para os novos empreendimentos. Às vezes a própria loteadora vê isso como investimento e já constrói, mas de qualquer forma a prefeitura está solicitando essas demandas de construção de praça, de iluminação em LED e calçamento aí das calçadas dos lotes públicos. Obrigado, Pedro. Eu vou passar. Só queria agradecer a sua presença, a sua prestatividade de ter vindo aqui conversar com a gente, explicar um pouquinho para a população e dar os parabéns para você, para toda a sua equipe, no caso do dia 24 de fevereiro, que trabalharam a ferro e fogo, igual o Jonas citou, igual o Flávio Tião falou, que foi até à noite, eu acompanhei, eu te amolei muito no dia 24, à noite, ligando, que tinha gente com água na casa ainda, e você foi muito prestativo, não deixou de atender o telefone, não só você, como a sua equipe, que estava trabalhando, a equipe do pessoal. Meus parabéns e obrigado pela prestatividade de vir aqui. Pedro, para mim fez até uma pergunta interessante, daquele bairro, ali Caval, né? Porque ele tem muito, já foi vendido muito lote, e o povo esperando, né, para ver se, para fazer casa, tem muita gente doida para fazer casa, e é uma cobrança para nós. Essa pergunta para mim foi muito interessante, e o jeito que você explicou, a firma já foi 2 vezes modificada, né? Então é muito interessante, que é umas cobranças que eu estou tendo sobre que bairro lá. Sobre as estradas rurais não é com você, né? Não, né? Porque eu queria saber se fizeram uma pergunta aqui sobre um calendário da manutenção das estradas rurais. Isso aí é com o Zé, não tem como, né? Porque nós estamos tendo muita cobrança, todos os vereadores estão tendo uma cobrança sobre as estradas rurais, né? Mas na próxima reunião que nós chamar, nós vai, né? Sobre essa limpeza dos bueiros, bacia aí, para cá, tem um planejamento para acontecer isso? Bom, referente aos bueiros das vias públicas aqui da área urbana, nós temos uma licitação marcada para o dia 25. Uhum. Nós vamos contratar uma empresa para ajudar a nossa equipe atual, né, porque o quadro não consegue atender toda a demanda da cidade. Então, nós vamos contratar uma empresa para fazer a limpeza desses bueiros. Então, no dia 25 desse mês vai ocorrer a licitação. As bacias das áreas rurais, principalmente as bacias aqui no entorno, perto do São Gabriel, estão sendo limpas, justamente visando essa questão de amenizar a questão das enchentes no interno da cidade. Então, esses serviços vão ser realizados. Alguns bueiros pontuais já estão sendo limpos, né? Mas nós vamos contratar uma empresa para atender a maior demanda possível no interior da cidade. Essa resposta sua é muito interessante, porque, né, eliminando um pouco, limpando esses bueiros, essas bacias onde tiver, já evita muito, né? Eu acredito que não vai vir tanta chuva igual veio dia 24, né? Porque aquela foi intensa mesmo. Pegou nós tudo e, né? Nós não pensávamos que choveu 40 minutos aí, choveu muita água mesmo, né? E só tem que descer para ali mesmo, e não é culpa de ninguém, né?
a recuperação das vias públicas que foi prejudicada com a chuva, quanto foi o prejuízo do município, qual a previsão das obras de recuperação? As obras já estão sendo recuperadas, né? O que a gente já está vendo. Fez essa pergunta, mas a gente está vendo que está todo vapor aí, está trabalhando, né? Com relação, acho que você perguntou com relação a custo também, né? Custo, O custo é um pouco difícil de quantificar, porque nós temos o custo com a mão de obra da prefeitura, né? As horas extras, o pessoal para limpar a cidade e tudo mais. Mas eu estimo, com os danos que a prefeitura teve aí, com muros de arrimo em prédios públicos que caiu, caminhão de massa asfáltica vindo tampar buraco, horas extras, a própria hora normal do funcionário para fazer as limpezas e tudo mais, em torno de 400 a 500 mil reais. Isso foi o prejuízo que a prefeitura teve com essa enchente. É um custo elevado, né? É elevado esse custo. Da minha parte, eu queria agradecer a todos. Aquele dia, de repente, a chuva parou, todos os funcionários na rua aí trabalhando, na sua parte de engenharia também, ao prefeito, né? Todo empenhado aí. Eu fui naquela avenida ali embaixo, funcionário, caminhão. Então, a gente tem só que agradecer os funcionários da prefeitura, engenharia, né? Todos que empenharam sempre, acudindo a população, né? A gente tem que agradecer a mais. E agradecer você, Pedro, pela sua boa vontade, a explicação para a população, né? Que alguém mais quer fazer alguma pergunta? Jonas? Queria aproveitar a oportunidade, visto que a população caciense está assistindo, para reforçar algumas das demandas que a gente fez no ano de 2023. Como, por exemplo, o fornecimento e instalação de iluminação de LED nas áreas rurais, como o Portal do Itambé, Água da Canastra, Praias do Lajeado, Estância São José, Alto das Palmeiras, Praia do Lajeado, Praia Bela, Espelho d'Água, Boa Vista, Maravilhas do Toco d'Óleo. E uma das demandas que a gente vai continuar fazendo é a ampliação de pontos de iluminação em pontos escuros da cidade. Nós vamos também iluminar o loteamento Itambé. Isso tudo com o recurso da iluminação em LED. Então, a economia que a prefeitura está tendo, nós estamos investindo e melhorando a iluminação pública para todos. E até uma forma de investimento, no ano de 2023, a prefeitura também adquiriu um veículo no valor de 532 mil, com recurso de iluminação em LED, para que seja feita a manutenção da iluminação pública, economizando aos cofres públicos o custeio que a prefeitura tinha mensalmente, que era em torno de 14 mil reais para fazer a manutenção. Hoje a gente faz a manutenção com funcionário próprio, com veículo próprio, e com esse recurso que a gente economiza, a gente investe na cidade, ampliando pontos de iluminação, chegando iluminação aonde não tinha. É interessante salientar isso, porque muitas vezes a população acha que é a CEMIG que está fazendo isso. Não é. Quem está fazendo, no caso, é a Prefeitura de Cássio. Pedro, os meninos certos, para mim, é bem empenhado nisso, sob a quadra lá do Itambé, né? Lá vai já, logo ela vai estar pronta, já que eles estão trabalhando lá, né? A população do Itambé cobra muito sobre essa quadra lá, está cobrando, né? Então, logo você... Com relação à quadra, a empresa tem um prazo até dia 29/4 para estar entregando a obra. Eu estive lá na sexta-feira, a estrutura metálica está finalizada. A informação que eu tive é que as telhas chegaram hoje e provavelmente inicia o cobrimento da quadra amanhã. Então, assim, é uma obra teoricamente simples, não é complicada. Eu acredito que esse prazo aí, do final de abril, ele vai ser cumprido.
Você falou sobre a iluminação pública aí. Não sei se é no outro mandato, existia uma promessa assim, que quando acabasse de pagar a iluminação pública, eles iam abaixar essa iluminação pública para a população pagar. Você sabe se tem alguma coisa, se tem algum projeto para isso? Mas era quando acabasse o projeto de pagar a iluminação que foi feita, né? Porque ela mesma, a iluminação que foi feita, ela mesma vai pagar ela com a redução de custo, não é? Inicialmente, a colocação do sistema de iluminação em LED, ele visa a segurança, porque o ambiente fica mais iluminado, né? E também a economia. Inicialmente, houve-se um investimento, a prefeitura teve que fazer um financiamento, né? Uhum. Esse financiamento está sendo pago com a economia, mesmo assim sobra um saldo, e esse saldo ele está sendo usado para os investimentos na iluminação pública. Então, tem muita coisa para fazer, a gente tem um cronograma de atividades a serem feitas, que eu estimo em torno de 3 a 4 milhões, é muita coisa, muita demanda. Muito mesmo. Mas após essas demandas serem realizadas, aí tem que se fazer um estudo, né? Porque não tem como extinguir a taxa. Por quê? Porque de tempos em tempos as luminárias precisam ser substituídas. Então, por exemplo, se a gente gastou, um exemplo, 1 milhão para trocar as luminárias em tal época, daqui 10 anos a gente vai ter que trocar as luminárias novamente. Então tem que ter uma contribuição. E também, para via e hora da manutenção repentina que acontece. Então, após essas ampliações que foram feitas, deve-se desenvolver o estudo, né, para saber qual o valor correto da taxa. Mas, no momento, nós temos que manter para continuar fazendo os investimentos necessários. A manutenção pode ser nova, que tem que dar manutenção mesmo, igual adquiriu esse caminhão, né, para dar manutenção. É trem que a gente sabe que e tem custo, né? Eu sei que a prefeitura não vai conseguir tirar essa taxa, mas diminuindo já para a população, a hora que acaba, porque foi financiado um dinheiro que tirou para fazer essa luz LED, eu sei, acredito que os próximos prefeitos que entrar aí, eu acredito que cai um pouquinho, né? A hora que acabar de pagar essa iluminação, esse financiamento que fizeram para pôr essas luzes LED aí, né? E tem a manutenção também, né? Você sabe que às vezes o povo fala assim, é caro, mas se ninguém não der manutenção, vai acabar a luz, né? Vai acabar, porque tem hoje, eu mesmo sempre estou reclamando, um poste ali, outro aqui, aviso para a prefeitura, é novo, mas até novo dá problema. É igual você falou, daqui 10 anos, vai ter que mexer de novo, porque quanto tempo faz, né? Mas é isso aí. Ninguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, Pedro, eu queria agradecer a sua presença, agradecer a toda a engenharia, né, lá que trabalha com você, ao prefeito, né, de quanta coisa aqui hoje com nós aqui, e agradecer a todos os funcionários que trabalharam, empenharam mesmo, né, a gente só tem que agradecer. E quiser fazer suas últimas palavras, né, Eu agradeço a recepção de vocês aqui na casa, aos questionamentos. Eu creio que a gente conversando e vocês coletando as informações e anseios da população é um conjunto que dá certo. É claro que a gente não consegue resolver todos os problemas de uma vez, mas tendo planejamento e organização, com o tempo a gente consegue vencer os obstáculos. Fico à disposição para mais alguma pergunta, se necessário, mas no momento é isso, agradeço a recepção e uma boa noite. Então, vou fazer meu encerramento, agradecer aos vereadores pelas perguntas, ao público presente que nos assiste, e eu agradecer a você também pela sua presença, Pedro, e tenha uma boa noite a todos. Muito obrigado a todos.